Agora você já sabe identificar numa equação do segundo grau quem são os coeficientes A, B e C. Tá? Então vamos lembrar. A equação deve estar na sua forma geral, tá? E o coeficiente A está sempre acompanhado de x ao quadrado, o coeficiente B sempre acompanhado de x e o coeficiente C sempre está sozinho. A partir de agora eu vou mostrar para vocês então a fórmula de Bhaskara, que é o método utilizado que a gente resolve toda a equação do segundo grau. Tá? Acompanhe aqui comigo que a fórmula de Bhaskara ela é dividida em duas partes. Tá? A primeira parte é o chamado discriminante. Tá? Essa parte aqui ela é dada pela forma delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é uma letra grega, tá? Que ela é utilizada nessa fórmula, em que o valor dela vai nos dizer, né? Vai nos mostrar, vai nos indicar quantos resultados serão possíveis naquela equação. Lembrando que uma equação do segundo grau, ela pode ter até duas soluções possíveis. Uma ou nenhuma. Quem vai dizer isso pra gente é esse cara aqui, ó, o discriminante. Tá? Essa primeira parte da equação, ela é importantíssima. Tá? Então, vamos gravar isso aí. Delta é a letra grega. Bom, a segunda parte da equação são a parte das raízes. É aqui que nós vamos saber quem são os resultados. Então vamos lá. O discriminante me fala quantos tem e as raízes me fala quem são. E é dado pela fórmula x, que é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Então agora, o desafio de vocês é se lembrar dessas fórmulas aí para sempre, tá? Então vocês sempre vão utilizar aí essas fórmulas para resolver uma equação de segundo grau. Vamos ver agora na prática como é que a gente resolve uma equação do segundo grau. Tá? Vamos colocar uma qualquer e aplicar aqui as equações. Acompanhe aqui comigo. Tenho aí então essa equação que a gente vai aplicar a fórmula de Bhaskara nela. Então a primeira providência que nós temos que tomar. Essa equação está na sua forma geral? Tá? Então aqui eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Se sim, a gente agora parte para a segunda parte, que é determinar os coeficientes. Então, quanto que vale A, B e C? Na aula anterior você viu que o A sempre vai acompanhando x ao quadrado. Nesse caso vale 1. O B vale menos 5 e o C vale mais 6. Bom, agora nós vamos aplicar a primeira parte da equação, a parte do discriminante. E o discriminante diz assim, delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta igual a b ao quadrado. Dica importante. A partir de agora, você vai começar a fazer um trabalho de substituição. Você vai trocar as letras pelos números. Um detalhe, toda vez que o número for negativo, coloca dentro do parênteses. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. O menos 5 é negativo, então, dentro do parênteses,
menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes 6. Então percebam, eu troquei os coeficientes numéricos, né, as letras, pelos números que eles representam aqui, ó, tá? E agora é fazer conta. Delta vai ser menos 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 1 vezes 6, menos 24. Delta igual a 1. Olha, o delta deu um valor positivo, tá? Ele é positivo, ele é maior do que zero, tá? Se ele é positivo, depois eu vou colocar para vocês as condições que a gente vai encontrar aqui, tá? Se o delta é positivo, eu vou encontrar duas raízes diferentes. Então, vamos acompanhar aqui, ó. A segunda parte. Então, o delta deu positivo, eu vou encontrar duas raízes diferentes. E agora eu quero saber quem são essas raízes. Mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Então, aqui vai ficar x igual menos 5, ou seja, olha lá, ó, menos b, menos da fórmula e menos 5 do b, mais ou menos a raiz quadrada de 1 dividido por 2 vezes 1. Então aqui eu tenho que x é igual menos com menos mais ou menos raiz quadrada de 1, que é 1, dividido por 2. Como eu tenho um número positivo e um número negativo, eu vou separar a minha equação nessas duas partes. Então vai ficar assim, x' e x duas linhas. Onde eu vou colocar 5 mais 1 dividido por 2 e aqui 5 menos 1 dividido por 2. Aqui eu tenho 6 dividido por 2, que dá 3. E aqui eu tenho 4 dividido por 2, que dá 2. Então, os meus resultados são 3 e 2. Logo, a minha solução está aqui, 2 e 3. Ah, mas como é que eu posso saber se o que eu fiz está certo? Bom, é simples, basta você fazer o seguinte. Deu 2 e 3. Pega o 2 e coloca aqui em cima, substitui e faça as operações. Você vai ver que 2 ao quadrado é 4. 4 mais 6 é 10. Menos 5 vezes 2 é menos 10. E 10 menos 10 dá 0. Se você fizer com 3, coloca o 3 aqui. O que você vai ter? 3 ao quadrado, 9. 9 mais 6, 15. Menos 5 vezes 3 dá menos 15. Menos 15 mais 15 dá 0. Logo, eu tenho a minha igualdade verdadeira. E a minha solução é sim 2 e 3. Vamos ver mais um exemplo. Aqui no exemplo 2, novamente eu tenho uma equação do segundo grau que já está na sua forma geral. Então agora eu vou determinar quem são os coeficientes A, B e C. Então aqui, o A vale 1, o B vale menos 4 e o C vale 4. Determinei quem são os coeficientes, então agora eu venho para a parte do discriminante. Discriminante, delta, b ao quadrado menos 4ac. Logo agora eu vou começar a fazer as substituições. B ao quadrado, b vale menos 4. Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4. Aqui eu tenho menos 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 1 vezes 4 dá 16. Com o menos aqui, menos 16. 16 menos 16 dá 0. O delta deu 0. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quais são as condições do discriminante. Mas já falo para vocês.
que nessa equação eu vou encontrar duas raízes iguais, tá? Ou então uma raiz. Vamos ver quem é essa raiz. Então, segunda parte da equação, x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. Substituindo agora, eu vou ter menos b, o b vale menos 4, então fica menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de 0, dividido por 2 vezes 1. Então, onde tem cada letra, eu troquei pelo número. E aqui agora eu vou fazer conta. Menos com menos dá mais, raiz quadrada de 0 dá 0, dividido por 2. Ô, gente, olha só o que acontece agora. Eu tenho 4 mais 0 e 4 menos 0. Isso aqui não vai alterar o nosso resultado. Mas eu vou colocar aqui os dois, só para vocês verem como é que funciona. Então, 4 mais 0 dividido por 2, 4 menos 0 dividido por 2. Aqui eu tenho 4 sobre 2, que dá 2. E aqui eu tenho 4 sobre 2, que dá 2. Olha só, os meus resultados são iguais. Então aqui eu não preciso colocar a minha solução, os dois, né? Basta eu colocar apenas um deles, que é o 2, já que eles são iguais. Tá? Então muita atenção aqui. A fórmula de Bhaskara, na sua resolução, ela é bem simples, tá? Ela é fácil de você colocar, mas também é fácil de você errar se você não estiver prestando atenção. Vamos aí para mais um exemplo. Nosso terceiro exemplo, então, mostra ali, ó, 2x ao quadrado menos 3x mais 10 igual a 0. Então, eu tenho uma equação de segundo grau que está na sua forma geral. Determinando os coeficientes a, b e c, então nós temos que o a vale 2, o b, deixa eu trocar aqui, vai para não ficar só. O b vale mais 3 e o c vale 10, né? Mais 10. Vamos agora para a primeira parte da equação, o discriminante. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Trocando, substituindo, 3 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 10. Delta, 9. 4 vezes 2, 8, menos 10, 80. Menos 80. Delta, 9 menos 80 dá menos 71. O delta deu negativo. Se o delta deu negativo, deu um número negativo, isso significa que eu não tenho resultados possíveis, tá? Para essa equação. Eu não vou encontrar dois valores possíveis. Mas aí você pode perguntar, por que eu não tenho resultados possíveis? Aí eu te mostro assim, ó. Vamos para a segunda parte da equação. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. X igual... Tá fora aqui. Então, substituindo aqui, ó, x igual menos b, o b vale 3, mais ou menos raiz quadrada de menos 71, dividido por 2 vezes 2. O motivo pelo qual eu não tenho resultados possíveis aqui nessa equação é por conta dessa parte aqui, ó. Raiz quadrada de número negativo, não existe solução dentro do conjunto de números reais. Porque, se você lembrar das suas aulas lá das propriedades de radiciação, a raiz de um número significa que é um número multiplicado por ele mesmo que dá o resultado dentro da raiz.
Aqui não tem como eu multiplicar um número por ele mesmo, tá? E eu continuar com um número negativo, mesmo que ele seja negativo. Porque lembra da multiplicação, da regra de sinal? Menos com menos, né, na multiplicação vai dar mais. Então eu não vou ter um resultado negativo para esse daqui. Não importa nem que ele seja um número, se ele fosse um número que tivesse um quadrado perfeito. Por exemplo, raiz quadrada de menos 16, também não dá, tá? Então, é pelo fato dele ser um número negativo. Nesse caso, tá? A minha solução, ela vai ser vazia. Eu não tenho solução para ela dentro do conjunto de números reais, tá? Gente, espero que tenha sido claro com vocês, tá? E agora eu vou deixar um resumo do discriminante de como vocês fazem para identificar quantas soluções tem uma raiz. Acompanhe aqui comigo, ó. Vocês viram nesses 3 exemplos de equação de segundo grau que eu passei para vocês, 3 situações diferentes, tá? Em uma, o delta deu 1, ou seja, um número positivo. Na outra, o delta deu 0. E a outra, o delta deu menos 71, ou seja, um número menor do que 0. E para cada uma delas, nós tivemos resultados, a quantidade de resultados diferentes, lá na solução. Vamos acompanhar esse quadro aqui que ele fala o seguinte: toda vez que o meu delta for um número positivo, qualquer número maior do que 0, tá? Eu vou encontrar 2 raízes diferentes. Eu vou encontrar lá na minha solução 2 números diferentes. Se o delta for igual a 0, eu vou encontrar 2 raízes iguais. Ou então, uma raiz. Tá? E se o delta for negativo, for um número menor do que 0, não existirá raiz real. Ah, por que não tem raiz real? Porque quando vocês estiverem lá no ensino médio, lá no 3º ano do ensino médio, vocês vão ver que dentro do conjunto dos números complexos, vocês vão conseguir resolver isso daqui. Mas aqui, pra gente, dentro do conjunto dos reais, não é possível. Tá ok? Então, até a próxima aula, até o próximo assunto. E vamos estudar, fazer os exercícios, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.